Você vai assistir agora um corte das nossas aulas exclusivas para assinantes da BJJ Protect. Seja muito bem-vindo à nossa aula de número 23 da metodologia avançada, onde a gente vem trabalhando nas últimas aulas uma guarda com trabalho de pegada de manga e de gola, né? A pegada de manga serve para controlar um braço, uma pegada e usar guardas como aranha, laço, né? Guarda aberta. E a pegada de gola que basicamente serve para quebrar a postura do adversário, deixar ele mais baixo. E a gente consegue alternar bastante tipo de guardas, mantendo essa constante de pegada. Vimos primeiro como fazer essa guarda, a manutenção dela, os controles, vimos depois ataque de armlock. Hoje vamos ver triângulo, para na próxima aula a gente entrar para o omoplata, certo? Então começamos a aula com mobilidade articular, trabalhando elevação de quadril, joelho, calcanhar, né, em movimentação ou formato de polichinelo, para acelerar o metabolismo também, 5 minutos de mobilidade articular. Depois a gente vai trabalhar com aquele exercício mesmo das aulas anteriores, de retenção de guarda de manga e gola, né? Trabalhando, empurrando manga, empurrando o lado que ele passar. Se ele passa para o lado da manga, eu empurro a manga e reponho. Se ele passa para o lado da gola, eu empurro a gola e reponho. Lembrando sempre que a manga eu tenho mais tempo, posso ficar mais calmo e me arrumar melhor. A gola eu tenho que empurrar e repor rápido, para não deixar exposto o meu braço, as minhas costas e deixar livre de pegada para o meu adversário, tá? Vamos lá, Bruno. Então a gente vai começar fazendo guarda aberto aqui, pegada de gola de um lado, manga de um lado, né? Manga paralela, e a de gola pode ser cruzada ou paralela, a gente já falou disso, mas você pode alternar conforme o tipo de guarda que você gosta mais de fazer. E normalmente eu deixaria o pé do lado da manga muito forte no quadril do meu adversário, e o outro pé empurrando o bíceps ou empurrando o ombro, incomodando aqui. Para o exercício de agora, eu vou deixar os meus dois pés no quadril, para facilitar do meu adversário trabalhar a passagem, tá? E essa mão, eu procuro não deixar ele recolher, porém para o exercício agora eu vou deixar ele recolher até ele vir fazer pegada na minha calça, tá? Então imagina que o Bruno conseguiu matar minhas duas pernas, ela recolheu e vai fazer a passagem para um dos lados. Quando ele vem para o lado da manga, como eu falei, empurro a manga lá na direção do meu pé e uso a minha outra perna de apoio aqui. Viro de frente com ele, fazendo guarda, retomo a pegada, certo? Quando ele passa para o lado da gola, a mesma coisa, Bruno. Fez a toreada lá, passou para o lado da gola, empurrei, só que rapidamente eu já tenho que voltar fazendo guarda, não posso parar naquela movimentação, naquela situação ali muito tempo, tá? E lembrando que quando ele fizer a passagem pro lado da manga, fala, Bruno, eu sempre sinto bem rápido, e quando ele tá com muita pressão aqui em cima de mim, às vezes eu não vou conseguir repor a guarda só girando desse jeito. Aí eu preciso praticamente virar de 4 apoios aqui, de 3 apoios, e voltar de frente com o meu adversário. E numa situação real de luta, eu só volto a deitar depois de arrumar bem as pegadas, né? Controlar as pegadas e aí voltar para o controle de guarda, certo? Então só lembrar desse detalhe, né? Muitas vezes você deve me achar chato de eu ficar repetindo tantas vezes a mesma coisa, mas é que tem pessoas que pegam logo na primeira, segunda vez, tem pessoas que a gente precisa repetir 10, 20 vezes para que aquele detalhe ali realmente clareie e faça sentido, tá? Isso não é questão de ser mais inteligente ou menos inteligente, é questão de conseguir entender e acompanhar o raciocínio ali. Tem pessoas que vão conseguir uma situação, a outra não, mas é importante essa série de repetições para reforçar esse conhecimento, tá bom? E recomendo então que você faça isso nas suas aulas também, com a sua turma também. Essa movimentação então, 2 minutos de execução cada um. Depois a gente vai trabalhar elevação de quadril para fechar o triângulo, que é fundamental. Muitas vezes a gente perde o triângulo porque na hora de dar o bote... E aí, Bruno, por favor. Na hora de dar o bote, eu tento só trazer o meu adversário e jogar o triângulo. Eu não elevo o quadril. E é importantíssimo eu elevar o meu quadril lá em cima para eu chegar mais perto do triângulo e conseguir encaixar, tá? Esse exercício eu particularmente prefiro fazer com 2 pegadas de manga, porque é só um exercício. Mas como o tema da aula é manga e gola, você pode alternar a pegada de manga e gola, tá? O que vai acontecer, o Bruno vai ficar nessa posição que ele tá, ele não vai baixar mais que isso. E eu vou escalando lá em cima
projetando bem o meu quadril para fechar o triângulo, tá? Eu vou mostrar como eu gosto de fazer o exercício. Vamos virar um pouquinho assim, Bruno. Como eu gosto de fazer o exercício, ó, com pegada dupla de manga. Mantenho o pé no quadril, piso lá em cima, ó, fecho, volto. Sempre jogando o meu quadril mais alto, tá? Ou posso fazer sem o pé no quadril, ó, projetando, vindo fechar lá em cima. Fica a base bem firme lá, tá, Bruno? Pra conseguir escalar bem o meu quadril lá em cima, tá? Pode intercalar pé no quadril ou sem pé no quadril. Ou como eu falei, né, com a pegada de gola aqui, só que o colega tem que ficar bem posturado lá para obrigar a gente a escalar. Fechou? Vai trocando, ó. Para acostumar a projetar o quadril para cima, bem para cima, tá, galera? É fundamental esse exercício para a gente ter um triângulo mais fulminante que fecha e encaixa mais rápido, tá bom? 2 minutos cada um executando esse movimento. E por final, a gente vai fazer o último exercício. Já é um triângulo vindo da guarda laçada, ou guarda-laço, né? Quando eu faço o giro para encaixar. Mas a gente não vai ver ele na parte principal da aula, então eu trouxe ele para o aquecimento, que é mais a questão do giro, de a gente pegar aquela movimentação, tá? E aí na questão do giro, tem 2 movimentos de giro ali que dá de a gente fazer. O giro muito semelhante ao do birimbolo ou o giro de 8 apoios, como eu vou mostrar para vocês aqui, tá bom? Então, deixa eu fazer desse lado aqui. Tô partindo aqui da posição, pode ser de joelho no chão, tá, Bruno? Tô partindo aqui da pegada de gola e manga, vou colocar laço, ó, jogar lá dentro. E aí o Bruno veio começar a passar, ó. Com a minha mão da gola, eu controlo ele longe, esse lado aqui ou esse aqui, tento manter ele longe para criar esse espaço. Agora jogo a minha cabeça lá na direção da perna dele e vou jogando o meu quadril para cima para me aproximar do posicionamento de triângulo, ó. Continuo rodando e venho encaixar o triângulo aqui no final do movimento, tá? Outra maneira de fazer, quando eu não tenho essa habilidade de girar de birimbolo, tô fazendo aqui, o Bruno veio passar, bloqueei. Faço assim, ó, viro quase que de 4 apoios. Agora eu jogo esse ombro para dentro e volto, fechando o triângulo aqui também, tá? É uma outra maneira de fazer o movimento. Então eu tô trabalhando guarda de manga e gola, joguei a laço lá dentro. O adversário veio passar, uso a mão da gola para controlar a distância dele e giro lá dentro de laço, vindo encaixar direto a posição de triângulo. Ou a outra opção, como eu falei para vocês, estou com pegada de gola fazendo a laço, ele veio passar, controlei a distância lá, ó, giro, virando de 4 apoio aqui. Agora o lado que eu estou segurando a manga dele, eu jogo para dentro e volto, fechando o triângulo aqui. Tá, galera? Tentar fazer a primeira opção do giro, que ela é mais funcional e mais rápida, mas para quem tiver dificuldade pode começar com essa segunda opção, para pelo menos fazer e entendendo esse movimento, depois aos poucos vai facilitando e vai fazendo outro, tá bom? Com isso, 3 minutos cada um executando, a gente fecha o nosso aquecimento e já volta para a parte principal da aula. Vamos lá então, pessoal, voltamos agora para a parte principal da aula, onde nós vamos ver 3 tipos de triângulo diferentes partindo da mesma pegada de manga e gola, tá? Então vamos lá. Vou começar nessa posição aqui mesmo, tá, Bruno? Com a tradicional, né? A pegada que a gente faz de manga e gola, guarda mais tradicional de fazer talvez seja a guarda aberta pisando no quadril, né? Então o lado que eu pego a manga do meu adversário, pegada paralela, trago bem forte para mim. E o mesmo lado aqui eu piso no quadril do meu adversário bem forte. O outro lado faço a pegada de gola, que pode ser paralela ou pode ser cruzada. Depende do tipo de guarda que eu quero fazer, depende o tipo de ataque ou defesa que eu quero fazer. Eu posso mudar essa pegada aqui, mas eu costumo bastante fazer com pegada cruzada aqui, nesse caso da guarda aberta, tá? E o outro lado lá, eu vou manter o meu pé aqui incomodando o meu adversário, empurrando o bíceps dele ou empurrando o ombro, mas incomodando bastante, deixando ele bem incomodado e colocando ele de lado aqui, ó, numa posição que atrapalhe de ele defender esse braço.
não deixando ele tirar a minha perna, mas caso ele consiga tirar, eu vim rápido e tentar recuperar aquele controle ali, tá bom? Então estou trabalhando aqui com o Bruno nessa movimentação. Ele pode tentar colocar a mão para frente ali, tenta trazer a mão por dentro, tento não deixar entrar, fica incomodando ele, não deixa aquela mão tirar a minha perna ali. E aí ele vai começar a brigar cada vez mais, trazendo atenção para esse lado e esquecendo um pouco mais esse lado aqui. Quando eu percebo que ele está vulnerável, esse meu pé aqui que está no ombro ou no bíceps dele, eu vou como se eu fosse pisar no acelerador para o meu pé escapar. Ao mesmo tempo que eu projeto meu quadril lá em cima e eu gosto de já vir cruzando a manga do meu adversário aqui. Um detalhe legal desse triângulo, galera, do triângulo com essa pegada, é que essa pegada aqui já dificulta do Bruno posturar e defender o primeiro bote do triângulo, tá? Mas mesmo assim, é interessante eu logo vir ganhar minha canela e começar a fechar. Se eu conseguir aqui, já fecho direto. Se precisar de algum ajuste, piso no quadril com a perna de fora e venho ajustar o triângulo daqui. Essa minha mão que fica dentro, eu posso até ajudar, incomodar no pescoço dele ali, mas o principal ponto dela é realmente quebrar a postura do meu adversário, tá? Mais uma vez, pode ir um pouquinho mais de lado, Bruno. Então, de novo, estou lutando com o meu adversário de guarda aberta, pisando no quadril, empurrando manga, ombro, sempre o meu quadril bem ativo aqui. Quando eu vejo que ele está se expondo, está tentando tirar, está brigando com a minha perna ali, escapo e vou lá em cima fechar o triângulo. Já fecho rápido, o melhor que eu posso, e venho com a mão na minha canela. Eu gosto de deixar essa mão na gola, mas posso trocar ela para a cabeça do meu adversário também. Ajusto bem o triângulo, se preciso, sair o quadril, encaixei e venho finalizar a partir daqui. Pessoal, não estou focando muito no ajuste do triângulo final, que a gente vai ter aula só de ajuste de triângulo, mas entendendo que é uma turma avançada, a gente supõe que todo mundo já sabe fechar o triângulo. O detalhe principal da aula é como chegar no triângulo a partir desses tipos de pegada de guarda, tá bom? Essa movimentação, então, que é relativamente simples, 5 minutinhos de execução, revezando, cada um fazendo um pouco. Detalhe fundamental do triângulo, como a gente viu, a suspensão do quadril, né? Tentar projetar o mais alto e manter a postura do adversário baixa, trazer ele para dentro do triângulo com a pegada, tá bom? A gente vai ver agora o triângulo da guarda-laço ou da guarda-laçada. Então, seguindo a mesma ideia, estou trabalhando de guarda aqui com o meu adversário. Na guarda-laçada, eu às vezes uso pegada aqui, às vezes uso do outro lado, dependendo do que eu quero fazer, mas vou trabalhar inicialmente desse lado aqui. Então essa é uma maneira de trabalhar a guarda, mas quando eu não estou conseguindo deixar esse meu pé forte lá, quando o Bruno está conseguindo tirar e eu sinto que ele está com chance de vir para esse lado, é comum eu já trabalhar a laço aqui na frente, já jogar essa perna na frente para eu trabalhar de laço, tá? Ou mesmo quem gosta de fazer guarda-laço, às vezes já vai estar com a laço nessa posição aqui. E aí eu mantenho a mão aqui na gola do meu adversário. Detalhe importante, a laço eu posso trabalhar bem superficial aqui, só colocando na frente do meu adversário. Posso trabalhar um pouco mais embaixo, lá, média, ou posso trabalhar bem funda. Depende do meu objetivo. Nesse caso agora, eu quero ela bem superficial, só para cobrir esse espaço pesando. Se ele vem para esse lado, mas de um jeito que eu consiga tirar para evoluir para o triângulo fácil, que ele não fique trancado ali na hora de eu sair da posição, tá? Então estou lutando com o Bruno, fiz a guarda-laço, jogando aqui na frente, deixando bem superficial. Agora eu volto a incomodar ele lá do outro lado, aonde a gente vai brigando na posição. Normalmente ele vai brigar, vai vir querer tirar minha perna, eu vou incomodando ele aqui. Quando eu acho que é o momento, ó, tranco de puxada nele, tranco de mão junto, meu pé escapa e eu vou lá em cima fechar o triângulo mais rápido que eu consigo. Já venho mão na canela, mão na cabeça e ajusta. Ou essa mão da cabeça pode manter aqui. Dependendo do tipo do triângulo que eu fechei, se ele está justo, eu mantenho aqui. Se eu fechei e está quase escapando, eu gosto de vir na cabeça para ganhar a pegada do meu adversário. Posso fazer a mesma coisa, como eu falei, com a pegada lá do outro lado. Trouxe a laço aqui na frente, fica incomodando. Caminha um pouquinho para lá, Bruno. Aqui, ó.
Muitas vezes, quem trabalha essa posição aqui, ó, trabalha com o pé lá no pescoço, no lado do adversário incomodando, no ombro, tá? Deixando bem desconfortável aqui. E o outro lado empurrando ele, posso gerar um desequilíbrio, ó, para fazer ele colocar a mão no chão, aonde facilita meu ataque. Volta lá, Bruno. Posso trabalhar ganchinho por dentro, ganchinho de la riva do outro lado, gerar várias movimentações aqui, mas, por exemplo, gerar um desequilíbrio nele. Então empurrei lá, fiz ele botar a mão no chão, já vem escalando para a posição de triângulo. Daqui fecha a posição, só finalizar. Eu gosto sempre de cobrir o ombro do meu adversário. Aqui o triângulo está fechado, mas não tem o ajuste que eu gosto de fazer. Então nesse caso eu mantenho canela, saio um pouquinho mais e venho passar pela frente do ombro do meu adversário. Aqui fica muito mais forte o triângulo, tá? Esse triângulo, pessoal, dessa pegada de manga e gola, projetando bem forte o quadril para cima, o atleta Felipe Andrew, que agora está na AOJ, está gravando esse vídeo em 2025, ele era Zenit, depois foi Aliança e agora tá na AOJ. Ele é especialista nesse triângulo, se você for procurar as lutas dele antigas, vai ver bastante ataques desse triângulo. Se eu não me engano até, ele ganhou o absoluto do europeu com esse triângulo, com esse ataque aqui, o ano que eu estava lá, tá? Então, segundo movimento, triângulo da guarda-laço, lembrando da laço rasinha ali para conseguir projetar rápido esse ataque. 6 minutos de execução revezando, tá? Revezando um pouquinho cada um para entender a movimentação. Essas técnicas, como elas não têm muito ajuste, ela é mais a ideia de a gente entender as possibilidades, a gente faz um tempo menor, que é mais para essa ideia mesmo de abrir a mente para aquelas possibilidades ali, tá bom? E o último que a gente vai ver vai ser o triângulo com a pegada de guarda-aranha, tá? Então dentro do mesmo princípio, trabalhando com pegada de manga e gola, aí no caso da aranha eu costumo fazer a pegada desse lado aqui. Nas outras guardas eu gosto mais de trabalhar esse lado, porque eu trabalho também estrangulamento cruzado, outros movimentos. Mas na guarda-aranha, como eu vou botar muita intensidade de pé nesse lado aqui, eu vou manter esse ombro mais longe de mim, eu gosto de usar a outra pegada para eu deixar ele mais em diagonal, mais exposto comigo dessa forma aqui, tá? E aqui eu tenho um bom bloqueio de passagem também. E aqui eu tenho algumas maneiras diferentes de eu fechar o triângulo a partir daqui. Primeira delas, né, depende do tipo de pegada que o Bruno está fazendo. Se ele está fazendo pegada na minha perna, pode fazer na perna, isso, vai atrapalhar o meu triângulo. Então eu tenho que tirar a atenção dele, fazer ele colocar a mão no chão, ó, como eu fiz aqui. Aí eu consegui deixar a minha perna livre, tá? Então o que eu faço agora? Fiz ele colocar a mão no chão, só dar o bote, escalar lá em cima, fechando o triângulo. Daqui eu venho travar, ganhar a pegada e termino de ajustar. Essa é uma maneira de fazer, tá? Posso estar aqui, ó, lutando com ele e lá em cima também brigando na posição. E aí ele vai começar a tirar a minha perna, ó, tirando para dar o bote e eu circulando de volta. E aí uma hora que ele vem tirar para dar o bote, eu deixo ele fazer, ó, e quando ele começa a tirar, vou puxando lá em cima e venho fechar o melhor possível, ajustando o triângulo a partir daqui. Essa é outra maneira de fazer, tá? E também gerando desequilíbrio, né? Como eu já falei, eu jogando de aranha aqui, fazer meu adversário colocar a mão no chão. Aqui é fácil para eu dar o bote, vir para o triângulo. Posso aqui dar aranha também, tá jogando com ele, trazer ele em cima de mim aqui, ó, como se eu fosse raspar, e daqui dar o bote para triângulo direto também. Então dá de fazer bastante ataques diferentes daqui com essa pegada, desviando a atenção do meu adversário. O detalhe principal ali que a gente trabalha é essa pegada de gola, trazendo ele para mim. E no caso do braço ali, da guarda-aranha, muitas vezes a gente perde o triângulo, porque eu estou aqui fazendo pressão no Bruno, aí eu faço isso para atacar, né? Eu alivio a pressão para atacar, e aí ele começa a defender. Então eu sempre procuro fazer o bote do triângulo, dando um tranco para escapar, fazendo isso aqui, ó, para que à medida que meu pé vai, ele venha para dentro. E aí eu puxando os dois lados, né, para fazer ele quebrar bem a postura
e também essa pegada ajuda o meu quadril a ser projetado para cima. Então eu mostrei algumas opções aqui, mas tem mais coisas que vocês podem fazer a partir dessas guardas, mas mais triângulos, né? Hoje o foco é triângulo, tá? Então vocês podem praticar esses que eu mostrei com os seus alunos e pedirem para eles explorarem situações diferentes. Mantendo sempre agora, né, de início, controle da gola e da manga para dar o bote, para projetar o quadril, tá bom? Essa movimentação também, 5 minutos revezando, ou se achar que quer fazer um pouquinho mais também, fique à vontade, tá? Depois a gente vai trabalhar as lutas, sugestão de 3 lutas de 6 minutos, até interessante, se quiser já começar a partir dessa guarda, é interessante e, no meu entender, quanto mais você lutar, melhor. Só tem que cuidar com a intensidade, né? Se a gente fizer muita luta numa intensidade muito alta, tem uma chance maior de lesionar. Então é legal você cadenciar, organizar seus treinos, saber os dias que você vai lutar mais forte, dia que você vai lutar mais para fazer posição e fazer o soltinho. Mas no meu entendimento, quanto mais luta a gente faz, melhor, tá bom? Depois então, fechando, série de fortalecimento de core, abdominais, lombar, toda a região aqui do centro de gravidade do nosso corpo. Depois alongamento, trabalhar bem a parte posterior e anterior. E a sugestão de fechamento, guarda e armadilhas. Busque o tempo certo para fazer os ajustes, né? Então, muitas vezes a gente dá o bote num triângulo e já vai ajustar. Só que o adversário já está saindo. Deixa eu demonstrar para vocês aqui. Muitas vezes acontece isso aqui, ó. Pode ficar de joelho ali no chão, Bruno, por favor? Eu tô aqui lutando com o Bruno e aí eu joguei o triângulo. Só que eu não consegui fechar um bom triângulo, tá? E não estava quebrando a postura dele. Aí o Bruno começa a posturar e eu vou tentar arrumar, ó. Perdi a posição. Já não vou mais fechar. Então muitas vezes eu posso perder o meu triângulo, perder a minha finalização por fazer o ajuste no tempo errado. Então o que eu costumo fazer em alguns casos, né? Tô lutando com o Bruno, joguei o meu triângulo, aí o Bruno vai começar a posturar. Em vez de ir lá ajustar o meu triângulo, eu fecho aqui, postura lá, Bruno, faz força para sair aí. Ele vai fazer força para sair, ó. Aos poucos ele vai parando. Aí quando ele dá uma paradinha, eu faço o ajuste. Se eu for tentar esse ajuste enquanto ele está fazendo força, enquanto ele está saindo, a chance de eu perder a posição é muito maior. Então, às vezes, mais vale a gente jogar a posição mais ou menos, né? Como um armlock, por exemplo. Deita aqui, Bruno. Aqui. Né? Muitas vezes eu venho, acabei de encaixar o armlock e o Bruno defendeu. E aí ele vai começar a se bater para sair. E aí eu vou jogando lá para pegar e, pô, pode subir, Bruno. Pode subir. Aí ele acaba subindo e vem me dar pressão aqui, né? Porque eu estava tentando ajustar e puxar antes do momento. Agora acabei de encaixar o armlock, Bruno começou a se bater lá. Se bate lá para sair, Bruno. Ó, eu só fecho, mantenho. Aí à medida que eu vejo que ele está perdendo a força, aí eu vou dando o tranco e vou ajustando a posição. Então esse é a mensagem que eu gostaria de deixar hoje para vocês no final do treino, né? É ter esse entendimento, saber que quando eu dou um bote de finalização, muitas vezes o meu adversário vai usar toda a força dela para sair e talvez não seja o melhor momento de eu ajustar. É o momento de eu dar uma segurada, esperar ele acalmar e na calmaria dele eu buscar ajustar as minhas posições. Estude Jiu-Jitsu, estude com a BJJ Protec. Esse vídeo que você acabou de assistir é um pequeno corte das aulas exclusivas que a gente manda toda semana para os nossos assinantes. Quer saber mais? Então siga a BJJ Protec nas redes sociais e faça parte do nosso time.